Olá, eu sou o Gabriel Nogueira e este é o canal Sem Limites, onde não limitamos a capacidade do ser humano. Hoje nós vivemos um mundo no qual as pessoas estão cada vez mais alienadas a um certo tipo de grupo. Grupos de interesses comuns com os nossos, no qual nós fazemos parte. Esses grupos eles estão relacionados a diversos conteúdos, relacionados à religião, relacionados à política, à televisão, a uma série, enfim, todos os assuntos que nós seres humanos gostamos de consumir. Eles seguem crenças, atitudes, eles têm um padrão de linguagem, uma vestimenta própria, uma cultura pré-estabelecida que impede inconscientemente que nós pensamos por conta própria, estando sempre até a borda do que aquela caixa ideológica prega que tem que ser. Isso nos dá um rótulo e diz com o que devemos concordar e o que devemos consumir. Claro que tudo isso acontece de forma inconsciente, nós nem mesmo percebemos. E isso vai nos limitando e fazendo a gente enxergar através somente da nossa perspectiva, sem trocar informações com outras pessoas. Informações muito importantes para que a gente construa uma sociedade melhor. A gente só vai construir algo diferente se a gente ouvir pessoas que são diferentes da gente. Esses grupos são necessários e fundamentais para a nossa socialização e identificação e pela busca do que mais nos agrada, mas precisamos entender que grupos não nos definem, e sim nos dão instrumentos e ferramentas para viver. Porque quando deixamos nos guiar pela visão que um grupo estabelece na nossa vida, deixamos isso nos definir e isso nos limita à expansão do ser. Porque estar aqui é experimentar e trocar informações para que juntos possamos criar ideias melhores. E quando nos limitamos a conhecer o grupo contrário daquele que nós seguimos, deixamos de ver uma nova perspectiva totalmente diferente de todas as coisas. E isso é indispensável, pois somente assim conseguimos mudar de fato a forma como estamos vendo as coisas. E isso é muito comum. Pode reparar, pessoas, crenças religiosas, elas não conversam com uma outra crença religiosa. Time de futebol até tem uma interação, mas geralmente é tirando, é taxando o outro. Estilos musicais, nós estamos no Brasil, então muitos estilos musicais eles se conversam, mas se for pessoas que são fanáticas, que são vidradas em um só, vai ter discussão, não vai ter troca para crescer. Isso tudo nos limita muito. Para que isso se torne realidade, nós precisamos abandonar certos padrões. Um desses padrões é a forma como a maior parte da sociedade utiliza da comunicação. Ela está extremamente ultrapassada, pois não damos a devida atenção ao que o outro fala. Geralmente numa conversa de duas pessoas que não são profundas, elas estão sempre esperando o outro terminar de falar, sem refletir sobre o que o outro está falando, sem olhar pelo ângulo do outro, e esperam apenas a sua vez de falar. E isso é muito vazio, isso é muito raso, porque não faz com que duas pessoas cresçam. Ficam dois egos competindo, quem fala mais, quem teve a melhor experiência ou a pior experiência. Tem gente que fica competindo para quem vive pior, tem gente que fica competindo para quem vive melhor ou melhor, para quem mente melhor, quando na verdade nós precisamos ouvir com atenção e de fato, repetindo, refletir e entender sobre o que é que o outro está falando. E assim, a partir da perspectiva do outro, construir uma construção de fala baseado no que o outro disse de fato, com os seus pontos sendo considerados também, e isso debatendo com aquilo que está sendo apresentado, para construir uma troca de informação onde os dois crescem.
onde ninguém impõe o que o outro deve acreditar. E tudo bem se o outro não concordar com você e te falar coisas que, às vezes, para a sua visão, não é a melhor forma de agir, mas nesses momentos nós precisamos ter a sabedoria de olhar e falar: tudo bem, você acredita dessa forma, mas para mim não é dessa forma. Isso não precisa ser verbalizado. Isso é internamente. Você fica apenas com o que te serve, com as partes boas. Não precisa se ofender quando o outro disser que algo. E não precisa se ofender. E não precisa se ofender pelo que o outro diz. Porque é a verdade dele, ele não a sua. A não ser que ele esteja impondo que você seja daquela forma. Mas aí também você não precisa nem se ofender. É só não conviver mais com esse tipo de pessoa. Bom, então vamos aprender a ouvir o outro. Vamos aprender a refletir sobre o que o outro diz e filtrar em todas as nossas conversas apenas o que nos cabe. Assim, e sem os rótulos de cada time que nos impede de ver o outro lado, vamos gerar interações muito mais profundas, muito melhores. E assim aproveitar melhor das conversas e dos grupos no qual nós convivemos. Eu estou aqui para compartilhar e, a partir da minha perspectiva, desmistificar os conhecimentos que eu venho adquirindo sobre a humanidade. Eu quero muito poder trocar esses conhecimentos com as pessoas, ouvir a opinião delas, porque isso vai ser fundamental para saber se o que eu estou falando está causando algum impacto e qual o impacto. Bom, curta o vídeo, compartilha, manda para as pessoas que você vê que precisa de uma interação maior, que precisa tirar alguns rótulos da sua vida para poder seguir da melhor forma. E não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para chegar esse conteúdo para mais pessoas.